Você já parou para pensar como está usando o seu tempo? Em meio às correrias do dia a dia, é fácil, queridos, se perder nas distrações e adiar o que realmente importa, não é mesmo? Mas e se soubéssemos que o tempo que nós temos, queridos, é um presente muito valioso, que não pode ser recuperado? A palavra de Deus, ela nos ensina que devemos aproveitar cada dia com sabedoria, pois o amanhã não nos pertence. Esta mensagem vai te mostrar, queridos, através das Escrituras, como fazer do tempo um aliado para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas, em sua vida. Em Efésios, no capítulo 5, e o versículo 15 ao 16, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Havia um jovem chamado Josias. Desde pequeno, ele demonstrava grande potencial, inteligência e um futuro promissor. No entanto, Josias desperdiçava seu tempo com distrações. Ele acreditava que teria o tempo de sobra para buscar a Deus e cumprir seus propósitos mais tarde. Seus pais e mestres tentaram aconselhá-lo sobre o valor do tempo, mas ele sempre pensava: ainda sou jovem, posso buscar a Deus depois. Por agora, eu quero aproveitar a vida. Em Eclesiastes, no capítulo 12 e o versículo 1, queridos, diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias maus e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Certo dia, queridos, um profeta veio à cidade e trouxe uma mensagem impactante. Ele contou a história do rei Salomão, um homem que começou sua vida buscando a sabedoria de Deus, mas que ao longo dos anos se afastou do Senhor e desperdiçou sua vida com prazeres e idolatria. Salomão, queridos, foi abençoado com riquezas e sabedoria como nenhum outro rei daquela época. Mas ele permitiu que o tempo o afastasse de Deus. No final de sua vida, ele escreveu em Eclesiastes que tudo era vaidade, um desperdício, pois ele percebeu, tarde demais, que o verdadeiro tesouro, queridos, estava em temer ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos. Josué, capítulo 1, e o versículo 9, nos diz assim, queridos, aleluia: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josias ficou pensativo. Ele se lembrou do exemplo de Moisés, que aproveitou cada dia para cumprir o chamado de Deus, guiando o povo de Israel pelo deserto. Moisés, queridos, poderia ter desperdiçado a sua missão, mas ele escolheu a obediência e se tornou um grande líder. Da mesma forma, Josué, queridos, não adiou
o que precisava fazer. Deus lhe disse: seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Josué usou seu tempo com sabedoria e conquistou a terra prometida. Salmos, capítulo 90 e o versículo 12. Ensina, queridos, a cada um de nós a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Pensando nisso, queridos, Josias, ele decidiu mudar. Ele começou a dedicar tempo para orar, estudar as Escrituras e cumprir os propósitos de Deus. Ele percebeu que cada dia era uma oportunidade valiosa para crescer espiritualmente e ajudar os outros. Com disciplina, queridos, e fé, Josias se tornou um grande servo do Senhor, inspirado pelo Salmo 90 e o versículo 12. E diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. O tempo, queridos, é agora. Em Tiago, no capítulo 4 e o versículo 14 diz: vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A história de Josias nos ensina que o tempo é um presente de Deus e deve ser usado, queridos, com sabedoria. Muitos adiam a buscar pelo Senhor, achando que terão tempo no futuro. No entanto, Tiago, no capítulo 4 e o versículo 14, nos lembra: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, o que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então hoje, queridos, é o dia para você buscar a Deus, pois o amanhã pertence a Ele. Não desperdice o seu tempo. Se você tem desperdiçado, queridos, seu tempo com coisas sem valor, é hora de você mudar. Não espere até que seja tarde demais, queridos, para se voltar para Deus. Arrepender-se, buscar ao Senhor e dedicar a sua vida a Ele. A graça de Deus, queridos, nos dá nova chance de recomeçar. Faça como Josias e escolha, queridos, o hoje para viver para Deus, pois o tempo é agora. Amém? Que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia! Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se encontra em Mateus, no capítulo 11 e o versículo 28. Você já sentiu um cansaço que não passa? Dorme, mas continua cansado. Descansa, mas o peso não sai. E talvez você pense que seja apenas físico, mas pode ser muito mais profundo, queridos. Esse cansaço pode ser um aviso de Deus. Hoje eu vou te mostrar como Deus, queridos, fala através desse peso que você sente. E o que você vai ouvir agora pode mudar, sim,
a sua forma de enxergar este momento. O cansaço nem sempre é só do corpo. Ele pode ser 3 coisas. Físico, quando o corpo pede descanso. Emocional, quando a alma está sobrecarregada de preocupações, frustrações e comparações. Espiritual, quando estamos distante da fonte da vida, tentando viver na força do nosso próprio braços. É como um celular, queridos, sem carregar. Você pode até tentar usar até o limite, mas se não conectar na tomada, a bateria vai acabar, não é mesmo? Muitos hoje estão assim, esgotados, porque esqueceram de se conectar à verdadeira fonte, que é o Senhor dos Senhores. A Bíblia nos mostra, queridos, isso através de Jonas. Deus disse a ele: vá para Nínive. Mas Jonas decidiu ir para o lado oposto. O resultado: tempestade, desespero e cansaço para ele e para todos ao seu redor. A lição é clara. Viver fugindo do propósito de Deus é viver exausto, cansado, sem paz. Mas Jesus, ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse descanso não é simplesmente tirar férias ou dormir mais. É entregar a Deus, queridos, o peso que não é seu. É como uma criança tentando carregar um balde enorme de água, sozinha. Sozinha ela não consegue. Mas quando o pai pega junto, tudo muda. Deus quer ser esse pai que pega o balde com você, que divide tudo com você, que divide o peso e alivia a sua alma. Então, queridos, identifique o peso que não é seu. Ansiedade, medo, comparação, cobrança que não vem de Deus. Entregue esse peso em oração. Diga: Senhor, eu não consigo carregar sozinho. Confie todos os dias, queridos, no propósito de Deus. Caminhe em obediência, mesmo quando você não entender tudo. Entregue, querido, tudo nas mãos do Senhor. E você verá o alívio que Ele trará para a sua vida. Descanse em Deus. Esse cansaço que você sente não é o fim. É um aviso de Deus, queridos. Ele está te chamando para descansar. Então declare agora aí nos comentários: Senhor, eu entrego esse cansaço a Ti. Escreva isso, queridos, como um ato de fé. Porque a partir deste momento, o Senhor vai renovar as suas forças. Não esqueça, Jesus não prometeu ausência de lutas, mas prometeu descanso em meio a elas. E esse descanso já está disponível para você no dia de hoje. Que Deus te abençoe, queridos. Renove as suas forças e encha a sua vida de paz. E antes de você sair de casa, queridos, se inscreva nesse canal. Ative o sininho. Deixe o seu like e compartilhe, queridos, esta mensagem com alguém que também precisa ouvir esta palavra. Porque a bênção que você recebe, você também pode transmitir. Descanse em Deus. Que Deus o abençoe.
com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia.